Bem, bom dia a todos. Claro. Não precisa não. Porque tem um moço também, senão esvazia lá embaixo. Né? Tendo já o número regimental, nós vamos começar também em cima daquilo que nós combinamos. Nós vamos abrir o vamos esperar até as 10 e mais meia hora de tolerância. Se não der, aí nós suspendemos as reuniões ordinárias. As audiências públicas não. Então hoje nós estamos até atrasados em 3, 4 minutos, mas acho que é a primeira. Então 9h30 abrimos, 10 é o prazo. Na realidade fica até 10h30, com a tolerância de meia hora. Então, vamos começar então. Declaro aberto a terceira reunião ordinária da Comissão Especial destinada ao projeto de lei número 3.722 de 2012, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Altera o Decreto-Lei de número 2.848 de 1940 e revoga a Lei 10.826 de 2003. Encontra-se sobre as bancadas segunda reunião ordinária realizada em 23 de abril de 2015. Tendo em vista a distribuição antecipada, indaga aos senhores parlamentares... Presidente, pois não. Peço a dispensa da leitura da ata, por gentileza. Está dispensada a leitura por solicitação do deputado Fraga. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. A ata está... Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada para apreciação da seguinte pauta. Primeiro, deliberação de requerimentos. Na deliberação de requerimentos, o que eu já quero propor aos senhores, nós tivemos na semana passada, colhemos aqui vários pedidos de audiências públicas. E hoje temos requerimentos também de audiências. Nós vamos aprovar o requerimento um por um, claro. Vamos reunir esses requerimentos da semana passada e dessa semana. Os nossos assessores parlamentares, junto com o nosso relator e a presidência, nós vamos à tarde hoje, logo depois da reunião, estudar os requerimentos e vamos fazer a primeira audiência pública na quinta-feira da semana, com os pedidos que estarão nos requerimentos, mas observada a divisão de entidades e pessoas que têm um pensamento e entidade de pessoas que têm outro pensamento. Serão rigorosamente divididas, e eu também propus, senhores deputados, que sejam 6 palestrantes, para nós podermos ter tempo de discussão. Nós iremos marcar as audiências públicas para quinta-feira também. Essa vai começar às 10 horas, que nós não precisamos de quórum. Então, 10 horas da quinta-feira que vem, nós faremos a primeira audiência pública. E essa audiência pública, nós hoje ainda, provavelmente amanhã, no mais tardar, nós já vamos dizer a todos os integrantes quais são os convidados para a próxima audiência, em cima dos nomes que os requerimentos foram nos apresentados, semana passada e dessa semana passada. Falei com você, Gonzaga, por que nós não podemos? Porque se todo requerimento nós pegarmos, nós fazemos uma audiência pública, é claro que eu vou escutar sugestões, assim, o que é mais importante, o que é menos importante, mas a assessoria técnica que vai fazer isso sobre os nossos olhares, do Laudívio e meu, para poder realmente dar. Se nós errarmos, eu já peço perdão, mas com certeza nós iremos fazer o máximo possível para fazer um debate extremamente equilibrado aqui, para dar uma resposta à sociedade e até à própria imprensa, que tem divulgado matérias totalmente equivocadas a respeito das pessoas e das pessoas que defendem o outro lado. E aqui nós vamos mostrar que nós estamos defendendo o que nós acreditamos, e essa presidência vai, mesmo tendo a sua opinião formada, ou pelo menos quase formada, ela vai levar esse trabalho como um mediador desses debates. Senhor presidente, pela ordem, pois não. Eu queria subscrever os itens 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8. Qual que é o 6? O item 6, o item 7. Qual é o nome do requerimento, por favor? É o 1215 de Paulo Teixeira,
o 1315 Paulo Teixeira, Tá. o 1415 Paulo Teixeira e o Tá bom. Ivan Valente 1515. Tá bom. Tá. Bem, vamos de conta. Deputado Luiz Couto, nós já vamos aqui subscrever os requerimentos. Eu vou passar a palavra ao relator, que ele quer fazer uma Presidente, Pois não? antes, só um minuto, presidente, porque eu vou ter que me retirar. Claro. Segundo eu entendi, presidente, só para o esclarecimento, quer dizer, os nomes postos para os requerimentos, eles serão depois estudados e realinhados. Isso. Então, por isso que a nossa secretária nos disse que um dos nomes que eu tinha indicado já estava posto. E eu vou tentar, deputado Sarney Filho, passar para vocês, às vezes, sabe, até amanhã, na tarde de hoje a gente faz um estudo, levanta, até troca algumas ideias, se precisa. Vamos mandar nossos assessores. Isso colher a gente informação. monta os 6 da semana que vem. Tá. Se às vezes tiver algum equívoco na semana que vem, a gente vai consertando para frente, mas nós vamos fazer a coisa equilibrada. Eu vou passar a palavra ao relator. Presidente, só porque eu vou ter que me retirar. Nós temos a eleição também do terceiro vice, pudesse também. Olha, Vocês querem? houve um alinhamento, presidente, que diz respeito Porque tem duas. ao subtenente Gonzaga. Esse foi o alinhamento que houve, segundo o deputado Molon me falou, há esse alinhamento. Então, pelo menos para cumprir o acordo, eu já deixo aqui expresso assim o meu ponto de vista a favor do subtenente Gonzaga para a terceira vice. Não é? Eu vou voltar, presidente, porque eu tenho o presidente da Câmara. Então, Vou lá nesse assunto depois dos requerimentos. Tá bom. Então vamos começar com o requerimento número 7, 2015, da senhora Alice Portugal, que requer realização de audiência pública destinada a debater as modificações pretendidas do Estado de Isolamento, com a participação dos senhores Michel Missi, do jurista Luiz Flávio Gomes, de Júlio Jacob Weisseflis, de Cláudio Chaves Beato Filho e da jornalista Suzana Vajão, para encaminhar a consideração da presença. Consulta plenária se algum deveria encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 715. Os deputados que aprovam, como se acham? Aprovado. Requerimento 8, do senhor Marcos Rota, que requer a inclusão do Estado do Amazonas no cronograma de seminários regionais a serem realizados pela Comissão Especial de Desarmamento. Essa questão também dos estados, viu, Marcos? Nós vamos depois selecionar e ver e fazer daquela forma que nós vamos estabelecer quem faz o requerimento, mais ou menos comanda a reunião. Claro que a gente vai se esforçar para estar presente. Depois nós falamos sobre isso. Para encaminhar, conceder a palavra ao autor do requerimento, deputado Marcos Rota. Senhor presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso relator, cumprimentar as senhoras e senhores parlamentares e pedir que nós possamos formar uma comissão ampla com a participação de Vossa Excelência, com a participação do nosso relator Laudívio, para que o povo, para que o Amazônida, de uma maneira geral, possa também dar a sua opinião a respeito dessa questão, que é uma questão extremamente importante. Em que pese, senhor presidente, nós tenhamos aí anos de discussão da revogação do Estatuto do Desarmamento, muitas pessoas desconhecem verdadeiramente, deputado Laudívio, o inteiro teor, as inteiras propostas do Estatuto ou da revogação do Estatuto do Desarmamento. Por isso, penso ser, presidente, que o Amazônida, de uma maneira geral, que tem as suas particularidades, que tem as suas peculiaridades, que tem os seus diferenciais, possa também ser ouvido nessa audiência pública. Por isso que faço essa sugestão. Eu já me antecipei, inclusive, já conversei com o presidente da Assembleia, a Assembleia está à disposição para receber os integrantes dessa comissão. Por isso que eu peço o apoio de todos nessa casa para que a gente possa aprovar esse requerimento. Obrigado, deputado. Eu consulto o plenário, se algum deputado deveria encaminhar em votação, requerimento número 815. Os deputados que aprovam, como se acham? Aprovado. Requerimento número 9 de 2015, do senhor Luiz Carlos Reis, que requer a realização dessa comissão especial em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, colegas parlamentares, da mesma forma, eu acho que Rio Grande do Sul, o deputado Fraga está aqui, deve ter sido o estado que foi campeão de votos, né, naquela ocasião, quando fizeram aquele plebiscito. Então, por isso, é importante nós voltarmos a debater esse assunto com o relator, o deputado Laudívio,
e que a gente possa estar presente no Rio Grande do Sul, que a demanda é muito grande. Por isso a gente está só pedindo apoiamento dos colegas para a gente possa fazer no Rio Grande do Sul também essa mesma audiência pública. Ok? Senhor presidente... Pois não, o deputado Peninha é autor do projeto. O nosso relator já tinha sugerido no pré-relatório dele a inclusão que será observado. Então eu gostaria de só acrescentar junto ao relatório, ao pedido do requerimento do Luiz Carlos Reis, a inclusão no caso de Santa Catarina entre os estados que terão uma dessas reuniões. Pois não. Na verdade, senhor presidente, as capitais que foram colocadas aqui no nosso encontro, na nossa reunião passada, foram São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas, que foram os pedidos que nós recebemos semana passada. Então nós fizemos essa colocação e agora com os requerimentos nós vamos ouvir e vamos definir. Mas de qualquer maneira o requerimento tem que ser apresentado. Só relembrando, na verdade, nós estamos só relembrando os estados que nos solicitaram. Deputado Fraga. Senhor presidente, eu quero me somar aqui à ideia do nobre colega Luiz Carlos Reis. O Rio Grande do Sul é emblemático nessa questão do desarmamento. O quinto estado menos violento do país, é o quinto estado menos violento do país. Estou falando pausadamente para os desarmamentistas entenderem bem. E foi concedido 1.060 portes de armas para o Rio Grande do Sul. O estado com o maior número de portes de armas. É o Rio Grande do Sul. No entanto, ele tem um índice de mortes, muito baixo com relação ao resto brasileiro. Portanto, para mostrar que não é a quantidade de armas que gera a violência tão deflagrada pelos desarmamentistas. Portanto, eu sou totalmente favorável, mas acredito que algum parlamentar da região Nordeste precisa apresentar um requerimento para inserir nessa discussão estados como, por exemplo, Alagoas, que já é exatamente o oposto do Sul. Mas eu sou favorável à aprovação do requerimento. Deputado Subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras presidentes, senhores deputados, só para lembrar aqui o deputado Rogério Peninha, que a data, inclusive, de Santa Catarina já houve até uma sugestão, que é o dia 15, nós já estamos completando. Acontece o seguinte, aqui até houve uma mudança, porque o presidente Eduardo Cunha mudou a data da sessão de para Santa Catarina, passou para o dia 8, e aí fica muito em cima, estamos juntos, então vamos ter que programar outra data em função dessa mudança que o presidente Eduardo Cunha fez. Mas fica convidados todos para a sessão itinerante em Santa Catarina, dia 8, sexta-feira. Inclusive, os que quiserem ir junto, é só darem o nome para ir junto com ela no avião do presidente Eduardo Cunha, que vai na quinta-noite. Ok. Bem, em votação, o requerimento do 2009 é acrescido desse requerimento do Estado de Santa Catarina também. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Está aprovado. Eu não vou passar para outro requerimento. Antes de passar, essa questão das viagens ao Estado, nós também vamos decidir como é que nós vamos fazer para dividir os estados e a forma como vamos realizar essas audiências lá. Requerimento número 10, senhor Alberto Fraga, que requer audiência pública com a participação de Adilson Dallária, advogado e consultor jurídico, Irapuano Costa Júnior, ex-governador e ex-senador por Goiás, para debater o projeto de lei número 3.012 do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as armas sobre aquisição, posse fracionário de fogo e munições, combinando penalidade e dando providência correlata. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, é apenas para equilibrar o jogo, Eu acho que o debate precisa de ter o contraditório, os prós e os contras. Então, são pessoas que nós conhecemos as suas posições, mas que possuem grandes informações para que possa engrandecer o nosso debate a respeito do tema. Deputado Bolon. Presidente, nada contra. Eu quero apenas reiterar aquela sugestão que fiz a Vossa Excelência na reunião passada, de que possamos depois, se Vossa Excelência permitir, chamar uma reunião com Vossa Excelência e com o relator para organização dessas audiências. Eu sou a favor de que todas as posições estejam presentes, que a quantidade dos membros seja equilibrada, mas, por exemplo, para o banco de trabalhos, fazermos uma audiência pública com representantes das forças de segurança
Fazemos uma outra com pesquisadores. Fazemos uma outra com ONGs. Tem ONGs que são contra, tem ONGs que são a favor. Então, o mesmo lado, a mesma quantidade de cada lado, mas uma audiência pública com ONGs. E assim por diante, porque eu acho que isso daí vai ajudar a fazermos um debate mais racional e menos emocional, que eu acho que deve ser o objetivo da nossa comissão. Um pouco antes de você chegar, nós até discutimos sobre isso. Eu vou repetir. Eu vou acolher os requerimentos da semana passada, acolher os requerimentos dessa semana. Nossos dois consultores estão ali, o Fidelis e o Rocha, estão aqui presentes, junto com o relator, junto conosco e com sugestões de vocês. Nós vamos juntar os requerimentos e fazer a primeira audiência pública na quinta-feira da semana que vem, às 9h30. Exatamente com o equilíbrio bem rigoroso. Não, mas com relação ao equilíbrio, eu já... Vossa Excelência já assumiu esse compromisso com o relator, não estou tranquilo com isso. O meu problema não é esse. Meu problema é o tema de cada mesa. Tá. Então, uma mesa ser com pesquisadores, por exemplo, a outra com representantes, para ter uma lógica. Não misturarmos, por exemplo, uma ONG com um representante de uma força de segurança que é a favor, porque vai ficar dissonante. Tá certo, Bono. Essa é a minha preocupação. Não, a ideia é muito boa e eu até sugiro que a gente faça isso que o deputado Molon disse. Além da divisão, também o tema, as entidades serem mais ou menos correlatas. Agora, presidente, uma sugestão quanto ao horário. Ao que tudo indica, as sessões agora do plenário passarão para quintas de manhã em sessões extraordinárias. Aí nós teremos que passar para quarta-feira à tarde. Eu sugeriria a Vossa Excelência ou passar para quarta-feira no começo da tarde, ou na própria quinta à tarde, como você... Eu acho que quinta à tarde, deputado Molon, eu acho que quinta à tarde vai esvaziar um pouco de deputados. É possível, A gente poderia fazer na quarta-feira, no começo da tarde. Cedo, né? Cedo tem as comissões, né? Assim, não cedo que eu digo no começo da tarde. Exatamente. Marcaria 1h30, por exemplo, 13h30. Eu queria até, dentro dessa ideia, pedir que Vossa Excelência, que também deve ser membro, como o deputado Molon e a maioria aqui, esse pessoal que está na comissão da Comissão de Segurança, muitos estão na Comissão Especial de Desarmamento, muitos estão na CPI do sistema carcerário, então seria conveniente também a gente procurar não chocar com os horários das outras atividades, até mesmo para não esvaziar. E vai ficar aquela coisa ruim, o deputado está aqui, sai correndo para outra comissão, vai ser difícil. Difícil, mas nós vamos fazer o possível, Flávio. Eu acho que quarta-feira, se realmente mantiver as reuniões na quinta pela manhã, lá... Deputada, a senhora que tinha um problema também, que é quarta à tarde também. Mas que horas que é quarta à tarde? Não, então tá. Então tá bom. Porque nós também atendê-la também. Não, quarta, nós faríamos na quarta à tarde. Tá bom. Vamos tentar atender da melhor maneira possível. Senhor presidente, pois não. Se me permitisse, eu gostaria de acrescentar a esse requerimento. Fraga. Eu gostaria de acrescentar, deputado Fraga, a esse seu requerimento alguns nomes. Eu sugeriria o professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfield, senhor presidente. Também Tony Eduardo, diretor do Clube 38 de São José, Santa Catarina. E Lucas Silveira, presidente do Instituto de Defesa, que é de Curitiba, Paraná. E elogiar e parabenizar o deputado Fraga pelos nomes, né? Principalmente o Benê Barbosa, o Fabrício Rebelo, né? São pessoas que realmente conhecem muito desse tema. Só se me permite, junto ao seu requerimento, acrescentar esses 3 nomes. Não vejo nenhum problema, agora consulto Vossa Excelência se aqueles nomes que o deputado Zequinha Sarney são esses, não, são outros. O Zequinha provavelmente não voltar a ver os nomes nossos desse Zequinha, mas o Zequinha não acrescentou os nomes. Já está aí, os nomes do Zequinha já estão aí, deputado Zequinha. Não estão comigo. O deputado Zequinha só falou comigo, porque o que eu não entendi é que o deputado Zequinha Sarney queria acrescentar alguns nomes para que houvesse esse equilíbrio que o deputado Molon acabou de falar. Tá bom. Ocorre que, né... Eu acho o seguinte, resumir isso. Eu acho que nós vamos acolher os nomes.
Todos os nomes. Vamos ler, depois vamos chamar todos. Sem nenhum problema. Então eu apoio com muito prazer os nomes. Agora eu quero muito deixar bem claro lembrados, que Denis não Rodrigues. serão todos contemplados, não tem jeito. Sim, Exatamente. Então tá bom. Até dentro dessa busca do equilíbrio, presidente, todos os nomes estão colocados pelos diversos deputados, depois do momento vai fazer a composição. Tá ali os dois assessores que irão me ajudar a mesa para poder montar isso. E quem tiver alguma sugestão, diga a eles também. Presidente, Pois não, Molon. eu tinha preparado um requerimento e isso pediria para ser adendado aos nomes do deputado Paulo Teixeira. Mas, se for possível citá-los agora, eu não sei como é que Vossa Excelência prefere. Não há problema nenhum. Mas os próximos são requerimentos, é bom você dar uma recheada nos outros. Então eu recheio os outros, presidente. Tá, eu vou já adiantar, porque senão não acabamos. Consulta o plenário se algum deputado deve encaminhar contra a matéria, aprovado 10 deputados que aprovam, como se acham. Aprovado. Com a inclusão dos nomes que foram citados do Peninha e do Sarney. Bem lembrado. Requerimento número 11, Roberto Fraga. Requer audiência pública com a participação de Salésio Nunes, da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munição, Bené Barbosa, do Movimento Viva Brasil, Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública, Marcos Santos, da Federação Brasileira de Tiro Esportivo, e Coronel Paes de Lira, da ONG para a Legítima Defesa, para debater o projeto de lei número 3.782 Peninha, que disciplina as normas sobre aquisição, posse e circulação da arma de fogo e munições, combinando penalidade e dano poder escolar. Para encaminhar, conceder a palavra ao autor do requerimento, deputado Roberto Fraga. Senhor presidente, é apenas para avisar o bom debate. Eu acho que são pessoas que detêm conhecimento, evidentemente são favoráveis, e junto com os que têm opinião diversa, evidentemente que vai, mais uma vez, enriquecer o nosso debate aqui. Por isso eu peço a aprovação. Consulta plenária, segundo deputado, deve encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 11, próprio como se acha, aprovado. Requerimento número 12, do senhor Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública para tratar dos temas de referência a essa comissão especial, com a participação dos senhores Aide Caruso, antropóloga e especialista em justiça criminal e segurança pública da UNB, Arthur Trindade, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e Álvaro Fajardo, ex-secretário de Estado extraordinário de Ações Estratégicas do Espírito Santo. Consulta plenária, segundo deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento, deputado Molon. Presidente, eu quero encaminhar a favor do requerimento do deputado Paulo Teixeira e pedir que Vossa Excelência acolha os nomes que eu gostaria de sugerir para serem... Pois não. É o requerimento 12, né? Que Vossa Excelência... Isso. Seriam os nomes do Tony Jean Barbosa de Castro, que é chefe da Divisão Nacional de Armas da Polícia Federal. O Daniel Cerqueira, que é diretor da Diretoria do Estado do IPEA. A Valéria Velasco, que é representante do Comitê Nacional de Vítimas de Violência. O Renato Sérgio de Lima, doutor em Sociologia e coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Júlio Jacobo, que já foi aprovado, salvo engano, no requerimento da deputada Alice, então seria desnecessário. A Aide Caruso, que já consta do requerimento do deputado Paulo Teixeira. A Ilona de Carvalho, especialista em redução da violência, fundadora e diretora do Instituto Igarapé. E, por fim, o Rubens César Fernandes ou algum representante da fundação da organização não governamental Viva Rio. Então, seriam esses nomes que eu queria pedir que Vossa Excelência acolhesse. Não, serão acolhidos. E vou pôr em votação o requerimento do senhor Paulo Teixeira com a inclusão dos nomes do deputado Alexandre Molon acabou de citar. Obrigado. Em votação, o requerimento com a inclusão desses nomes dos deputados para como se acha, aprovado. Requerimento número 13, do Dominiquito, do senhor Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública para tratar dos temas referentes a essa comissão especial, com participação de um representante do Instituto Sou da Paz e dos senhores Edson Ortega, ex-secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Túlio Kahn, sociólogo, pesquisador de segurança pública, e José Vicente, coronel da reserva da PM e ex-secretário nacional de segurança pública. Para encaminhar, conceda a palavra, está ausente, consulta o plenário se algum deputado... Presidente, queria aproveitar e sugerir um outro nome para este novo requerimento, que é o nome do Ivan Marques, do Sou da Paz. Tá. Consulta o plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, o requerimento número 13, com a inclusão do nome apresentado pelo deputado Alexandre Molon, o deputado que o apoia, pelo menos como se acham. Aprovado. Requerimento número 14, senhor Paulo Teixeira, que requer a realização de audiência pública tratada de tema referente às comissões especiais do PL 3722 de 2012, com a participação dos senhores Tony Jean Barbosa de Castro, chefe da Divisão Nacional de Armas da Polícia Federal, Daniel Cerqueira, do IPEA, representante do Conselho Federal de Psicologia,
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB, do Comitê Nacional de Vítimas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do senhor Júlio Jacob Weisser, que está também idealizador do Mapa da Violência, para encaminhar o ausente, consulta plenária, segundo o deputado Henrique Canal, quanto à matéria. Em votação, requerimento do 14 deputados que aprovam para a mesa como se acha, aprovado. Requerimento número 15, senhor Van Valente, que requer a realização de seminário em São Paulo, que requer a realização de seminário em São Paulo para debater o PL 3722 de 2012. Para encaminhar, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Ivan Valente, que acabou de chegar. Estava esperando para chegar no requerimento. Para ser anunciado oficialmente. Senhor presidente, peço escusas aí por estar na CPI da Petrobras e tem que ficar se desdobrando. Eu fiz um requerimento para a nossa possível, né, audiência em São Paulo, né, com alguns nomes aí que são bastante conhecidos e outros participaram, inclusive, de debate com a produção intelectual a respeito dessa questão. Agora, os nomes que estão colocados, né, eles são nomes também que podem fazer parte de outras audiências, né? Então, é só uma sugestão, senhor presidente. Quer dizer, essa sugestão do deputado Ivan Valente, eu vejo ela como muito interessante também, porque, de repente, esses integrantes desses nomes que não contemplados em audiências aqui, poderiam ser contemplados, às vezes, em reuniões dos estados, dividido também equilibradamente. E às vezes você tem pessoas que têm bastante acúmulo nos estados ou de uma instituição, uma entidade, que tem várias pessoas com capacidade de debate e podem se distribuir. Então, eu peço o apoiamento dos nobres pares ao nosso requerimento, mas na hora de acertar o conjunto das audiências, eles também sejam redistribuídos nas audiências públicas dos estados. Inclusive aqui em Brasília, aqui na Câmara. Aqui, então, vamos acabar o requerimento, depois nós terminamos. Alguém consulta plenária se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, requerimento número 1515. Deputados que aprovam, como se haja aprovado. Presidente, pois não. Vou ter a iniciativa do deputado Ivan e a assessoria do deputado Cláudio Cajado me solicitou também que pedisse a Vossa Excelência a aprovação de um seminário como esse, só que na Bahia, na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, eu apresento a Vossa Excelência, porque ele não pode ficar e me pediram para apresentar, então, nós vamos ter que incluí-lo também no requerimento de aprovação perfeito. Gostaria de colocar alguns nomes também. Eu gostaria de escrever o do deputado Cláudio Cajado. Pois não. Já havia citado essa possibilidade na reunião passada. Eu só peço que nós vamos incluir no requerimento dos estados. Pois não, deputado. Essa mesma audiência solicitada pelo deputado Ivan Valente, esse requerimento, colocar alguns nomes também. Tá. Eu desculpe, Guilherme, eu esqueci. Pode ser incluído no requerimento do deputado Ivan Valente, que é São Paulo, tá certo. Mas eu incluí 3 nomes aqui nessa mesma. Eu faço isso via. Gostaria de convidar também o Bené Barbosa, do presidente do movimento Viva Brasil, o Coronel Telhada, deputado estadual do PSDB de São Paulo, e o delegado Olim, deputado estadual do PP de São Paulo. Esses 3 nomes eu gostaria que participassem também dessa audiência pública na Assembleia Legislativa solicitada pelo deputado Ivan Valente. Mas isso em São Paulo, Fraga. Isso nós vamos, o Guilherme, viu? Deputado Guilherme, nós vamos também controlar. Não, mas tudo bem, se ele vier aqui, ótimo. Se ele for lá também, perfeitamente, não teria problema nenhum. Pode ir até nos dois. Sugestão, deputado Fraga, acho que não teria problema algum de participar das duas. Então eu vou votar o requerimento do deputado Ivan Valente, incluindo os nomes apresentados pelo deputado Guilherme Múcio, aqui já anotado, e depois você passa. Em votação, o requerimento número 15, os deputados que aprovam, como se acha, aprovado. Requerimento número 16, do senhor capitão Augusto, que requer a realização de audiência pública com a APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, na pessoa do senhor presidente Jânio Martins de Oliveira Neto, para encaminhar, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado capitão Augusto. Senhor presidente e demais deputados, a APAMAGES, a Associação Paulista dos Magistrados do Estado de São Paulo,
na pessoa do presidente, o Dr. Jaime. É uma associação que participa ativamente de todos os projetos que trata não só a questão da segurança pública. Então, é de suma importância realmente que eles participem também dessa audiência pública e até um pedido do interesse deles também de estar debatendo o assunto. Consulta plenário, se algum deputado deve encaminhar contra a matéria. Presidente, pois não. Apenas pedir que Vossa Excelência então inclua o requerimento do deputado Cajado na votação deste, não é isso? Embora não, do Cajado nós incluímos no Ivan Valente. Que era seminário também, né? Porque também é seminário. Em votação, requerimento número 16 do dos deputados que aprova permaneça como se acha. Aprovado. Bom, então nós vou repetir. Pois não. Eu só pediria que nas próximas audiências, ou nas próximas sessões, nós fizéssemos os requerimentos, para não ficar tão informal como foi hoje aqui. Tá bom. Isso mostra, pelo menos, que há um bom entendimento para nos encaminharmos para os debates e discussão. Tem razão, mas que se seja feito os requerimentos de forma formal, não ter problema. Alguém pode ser esquecido, depois vai dizer, olha... É verdade. E o papel não se apaga. Mas acho que estão vindo também através de requerimentos que seriam teoricamente extra-pauta, tá bom? Deixa eu voltar a falar. Eu não levantei os números, os nomes, a quantidade de nomes que já foi apresentado dessas duas sessões, mas é uma quantidade bastante elevada. Eu vou fazer o que eu disse, são seis palestrantes na próxima quarta-feira ou quinta, nós vamos ver. Mas 6 palestrantes nós vamos dividir e vamos escolher lá. Aí, claro que não vou agradar a todos, porque um queria o seu, outro queria o daquele, mas nós vamos tentar fazer isso. E depois vamos discutir também a participação dos estados, o mais rápido possível nós levar para os estados. E é isso, acatar a sugestão do deputado Ivan Valente, que alguns desses nomes que foram apresentados seja apresentado também nas reuniões dos estados. Nos estados, eu repito, quem convocou a reunião para os estados ficaria responsável pela organização lá e também até pela condução. O relator já me disse que tentará acompanhar em todas as audiências públicas fora. Pelo menos vamos tentar. Vamos tentar. A presidência, nós temos 2 vice-presidentes já eleitos e vão eleger o 3º. Nós também dividiríamos entre os 3 o presidente e os 3 vice-presidentes também essas, por exemplo, lá em São Paulo, o deputado Cajado comandaria, em São Paulo, o deputado Guilherme Múcio comandaria, enfim. Presidente, Vossa Excelência pretende fazer essas reuniões nas Assembleias Legislativas. Assembleias Legislativas. De preferência, nós podemos até estabelecer, Fraga, que obrigatoriamente teria que ser Assembleia. Eu acho que até seria uma sugestão. Eu acho muito mais, vamos dizer assim... Seguro. Eu acho que nós podemos também fazer isso como meta nossa. Eu acho que será nas Assembleias. Se alguma Assembleia... Sabe, Marcos, depende da responsabilidade de cada deputado que está pedindo, se já concordar com a Assembleia lá. Ficou uma boa sugestão. Mas ele vai fazer por dia que não tiver. A de São Paulo é grande, viu, Peninha? No centro de Santa Catarina, tem várias salas lá. Presidente, pois não, deputado. Eu queria sugerir que as audiências dos estados fossem sempre, com a anuência coletiva dos deputados daquele estado. Isso é algo de outra coisa, tá bom. Outra coisa. Acho que nós podíamos sugerir também o dia das reuniões fora do Estado. Isso. Eu não sei qual. Eu sugeriria segundas-feiras. Segundas-feiras os deputados estaduais também não estão nos estados. Bom. Mas também, não podemos sair na quinta, né? Não podemos sair na quinta. Eu acho que entre segunda e sexta, eu acho que segunda seria mais apropriado, né? É verdade. Não é verdade? A gente faria na parte da tarde, que às vezes daria tempo de chegarem. É verdade. Né? Faria na parte da tarde e viríamos embora da noite. Vamos esperar o Cunha cansar, a gente faz as coisas. Mas tá bom. Bem, então tá bem claro as coisas, gente. A reunião será então na semana que vem, quarta ou quinta-feira. Quarta à tarde ou quinta de manhã. Agora, Cadê aqui agora? Cadê? Tá. Nós temos aqui o subtenente Gonzaga e o deputado Adail Carneiro. Por favor, Fraga. Agora aqui é o seguinte, quando nós instalamos a comissão, o deputado, nós instalamos com 2 vice-presidentes e o relator, claro.
Não, antes de entrar nesse assunto, eu vou passar a palavra ao relator, que ele quer fazer uma observação que me pediu no começo. Relator, requerimentos, conforme acabou de falar o presidente, serão analisados. Boa vontade para visitar os estados, todos nós aqui temos. Boa vontade para discutir de forma imparcial, todos nós temos. O Molon colocou muito bem na penúltima reunião, não foi nem na última, nós conversamos a respeito disso, encontrar esse equilíbrio de quem é contra e de quem é a favor, para que possamos trazer para a sociedade brasileira o melhor, esgotadas todas as discussões. Mas eu sou jornalista, meus amigos. Durante 35 anos, e eu repito isso aqui com muito orgulho, ocupei o maior microfone do estado de Minas Gerais com um programa que tinha, como o meu presidente aqui muito bem sabe, que é mineiro, 360 mil ouvintes por minuto. Isso dava quase que 3 milhões de ouvintes por hora. Uma das maiores audiências do rádio brasileiro. E eu aprendi que nós devemos trabalhar com coerência e com seriedade. Ouvir os dois lados sempre. Eu tenho por mim o seguinte: toda história tem duas versões e uma verdade. A gente tem que sempre procurar a verdade. A minha assessoria foi procurada por um jornalista de nome Gil, que representa o jornal El País, que está há 2 anos sediado e que circula na França, na Espanha, em Portugal, em países da América do Sul, para falar da importância da relatoria do projeto do nosso companheiro Peninha. E eu falei tudo aquilo que me foi perguntado da melhor maneira possível, dando as respostas que seriam cabíveis naquele momento. E, para minha surpresa, o jornal foi publicado e eu recebi uma cópia, em que o jornalista afirma que eu fui financiado na minha campanha por uma indústria armamentista, o que não é verdade, senhores deputados. Eu estou em primeiro mandato. Ele disse no El País que eu fui financiado por indústria armamentista na minha eleição. Eu fui do estado de Minas Gerais com um gasto de pouco mais de 230 mil reais, que era o que eu tinha, que eu juntei a minha vida inteira e botei na minha campanha. Eu não tive a ajuda de indústria armamentista, não. Em determinado momento ele questionou se o presidente, o nosso deputado Marcos Montes, se o posicionamento dele poderia ser tendencioso pelo fato de ter recebido verbas também da indústria armamentista, e eu disse a ele que era que ele me trazia, que eu não tinha conhecimento se o presidente teria recebido, mas que se tivesse recebido, por conhecer o presidente, o deputado Marcos Montes, eu tinha certeza que todos os proventos teriam entrado de forma direta e legal. Não ilegal, e legal. Portanto, não havia, na minha concepção, nenhuma dúvida em relação a isso. Ele disse mais, que eu iria consultar a rota em São Paulo, a polícia violenta que nós temos no Brasil. Eu não disse isso na entrevista por telefone. Eu disse que havia feito um debate em Minas Gerais com um advogado, com um jurista, que pertence a uma entidade e que ele, por ser ex-militar paulista, tinha dados da rota e que eram dados que me seriam encaminhados, assim como estaria este advogado em dados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Esse jornal, meus senhores, chama-se El País. O jornalista, Gil... É venezuelano ou espanhol, relator? Desculpa, esse jornal. Espanhol. Espanhol. Eu estou encaminhando, através da nossa assessoria jurídica, o chamado direito de resposta, porque, por azar dele, eu sou muito cauteloso, e a entrevista no telefone eu pedi a minha assessoria para gravar a entrevista. E tem sido assim. E disse até mais para a minha assessoria: a partir de agora não darei mais entrevista por telefone. Eu quero o camarada olhando no fundo do meu olho para conversar direito comigo. Porque foram 35 anos do bom jornalismo feito em Minas Gerais. E vou continuar a exercer o meu mandato aqui com o melhor que eu puder fazer. Com muita lisura e com muita seriedade. Eu gostaria de ter feito esse registro aqui para os senhores, porque o país fez
nós vamos encontrar pela frente com muitos outros órgãos, com certeza, que são contrários ao que está sendo discutido nessa casa aqui. São tendenciosos. E para tendencioso só há um remédio: a verdade, e nada mais que isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados e deputadas. Obrigado, senhor relator. Acho que pois não. Senhor presidente, eu queria apenas solidarizar com o deputado Laudívio, porque em Minas Gerais, desde 1992, eu milito na nossa associação e foram centenas de oportunidades. Tem muito. E bom. E foram centenas de oportunidades que eu tive junto à Rádio Itatiaia, seja no programa do Laudívio e dos demais, e efetivamente a gente é testemunha dessa preocupação, em especial aqui do Laudívio, que está nesse momento imposta por uma publicação de se justificar em razão de uma manifestação, de uma entrevista. Esse é um risco, de todos nós que damos entrevista, de fato, mas eu queria que isso, além de solidarizar, reforçar, não porque ele abriu o microfone várias vezes, centenas de vezes para mim lá na Rádio Itatiaia, não, mas é porque de fato foi assim que ele procedeu ao longo da sua vida profissional, que eu sou testemunha de perto, de todos os dias, na verdade. Então, Laudívio, para nós você é significativa, mas fica aqui a nossa solidariedade e o nosso depoimento, nosso testemunho de que de fato você, enquanto jornalista, não procedeu dessa forma. Muito obrigado, subtenente Gonzaga. Obrigado, deputado. Eu também, antes de passar ao próximo item, até parabenizando a postura do relator, nós temos absoluta confiança, deputado Laudívio, da sua isenção e da forma como você vai trabalhar. Eu conheço também, pelo seu trabalho, não sabe, a Rádio Itatiaia de Minas Gerais hoje é uma das rádios mais ouvidas do país. E o programa do Laudívio era um programa muito ouvido. Então, fique tranquilo, Laudívio, que nós temos absoluta confiança e vamos fazer a condução desse trabalho a várias mãos. Esse jornal também me entrevistou e eu disse para ele, me perguntou se eu tinha sido apoiado financeiramente pela indústria armamentista e eu disse que sim, não vejo inconveniente nenhum. Pelo agronegócio brasileiro, que cada um tem um setor que apoia. A liberdade de apoio legal, claro, legal, é natural. Cada um tenha. Eu duvido que algum deputado faça campanha política sem recurso financeiro. Duvido. Seja pouco ou seja muito. E duvido que, claro que pode ter algum ou outro, mas a grande maioria, ou a absoluta maioria, esses recursos não são oriundos dos seus rendimentos pessoais, do seu próprio bolso, sim de entidades. Eu duvido que haja, pode ser que haja. Eu recebi ajuda legal, gastei mais do que ele, com toda certeza, porque ele tem 3 milhões de ouvintes ouvidos, eu não tenho ouvinte nenhum que me ouve, eu tenho que ir para as ruas. E a indústria me ajudou, pouco até, achei que ia ser mais, foi pouco, mas acho isso totalmente, assim, uma forma tão baixa de discutir. Eu disse, se interferiria na minha condição. Não, só o meu trabalho para mostrar a isenção e o mediador que serei desse debate importante para a sociedade. Então, isso absolutamente não vai ser isso que vai também me tirar da minha condição ao longo. Quem me conheceu aqui já, terceiro mandato que estou, já me conhece, estou presidindo hoje a frente parlamentar da quadra, presidi outras comissões, e estou presidindo essa com muito orgulho e de mão até disse, viu, deputado Molon? Eu até disse que eu tive o apoio para presidente de todos os partidos, inclusive do PT, que Vossa Excelência representa. E que eu agradeço muito, sabe? E pode ter certeza que não nos decepcionaria. Senhor presidente. Pois não, o deputado fala na frente. Eu, como já estou calejado com relação a isso, não incomodo mais. Peço até ao nosso relator que não se intimide, porque outras ações como essas virão, especialmente da Rede Globo, que nós já vimos feita de forma muito tendenciosa pela revista Época. Aquilo é uma amostra do que foi feito no passado e que nós sobrevivemos. E junto com o povo, nós derrotamos tudo isso aí. Porque nós não defendemos aqui armas, nós defendemos direito de escolha. Quem quiser, bem, quem não quiser, paciência. Pode botar sua camisetazinha branca com uma pomba no peito que vai resolver a vida dele. Agora, essa ajuda que é tão falada, gente, quando fala que os deputados são financiados, eu gostaria, viu? Tem representante aí da Taurus, eu gostaria
que vocês me financiassem, mas a campanha toda. Não é me dar 70 mil e a mídia dizer que eu fui financiado. Uma campanha de deputado federal custa 80 mil reais? 70 mil reais foi o que Vossa Excelência recebeu legalmente. Portanto, nós temos que enfrentá-lo dessa forma, com as verdades, dizendo, olha, recebi, está aqui declarado, né? Não foi milhões como alguns pensam ou fazem questão de dizer, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de ter, na minha declaração lá, ter recebido doações da indústria bélica, agora, quiçá que fosse no montante que muita gente pensa que é. Isso é natural, Fraga, deputado Fraga, isso a gente vai... Quando nós discutimos o Código Florestal, e também que nós éramos financiados pelo agronegócio, e outros eram financiados pelas ONGs naquela que é muito justo também. Eu acho que não tem nada demais para cá ou para lá. Então não vamos perder tempo com isso, gente, porque isso cabe a nós conduzir com seriedade e aqui a presidência com muita isenção em relação ao caso. Vocês podem ter certeza. Pois é. Deputado Peninha... Não, na verdade, desculpe, presidente, eu tinha que fazer esse registro. Porque desconfortável não, porque em qualquer setor tem os bons e os maus, não é? Tem os ruins e os péssimos, e no jornalismo também é assim. Era só, na verdade, não era nenhum desabafo, não. Por uma questão moral, por uma questão ética, eu tinha que fazer esse registro nessa casa, nessa tribuna aqui, que é o local ideal para isso. Mas que a gente vai encontrar muitas dificuldades com meus colegas de profissão, aqueles que assinam como jornalistas, infelizmente. Mas deixar claro, Peninha, que nós precisamos muito da imprensa. Isso é muito importante para que a gente possa passar as nossas opiniões para a sociedade. Peninha. Não, senhor presidente, essa questão de financiamento tem também sido muito arguído sobre isso. Dos 27 membros, segundo o levantamento que eles fizeram, 7 deputados tiveram algum tipo de participação financeira na campanha legalmente da indústria armamentista. Tive nem um tostão, mas 2 campanhas que eu sou deputado. Mas ontem, deputado Fraga, eu, por exemplo, ouvi o amigo ontem fez uma colocação dizendo que o deputado Molon, como relator do Marco Civil da Internet, recebeu ajuda financeira da Meta. Não sei se é verdade ou não, foi uma colocação do amigo. Mas o deputado Molon fez um belíssimo trabalho e totalmente dizendo se foi assim, recebeu, não, pode até não ser a realidade dos fatos. Mas... belíssimo trabalho, e eu parabenizei por diversas vezes o trabalho que ele fez. E absolutamente tenho certeza que caso ele realmente tenha recebido alguns recursos, digamos, da MEP na sua campanha legalmente, não interferiu no bom trabalho que ele fez, assim como o amigo não recebeu, mas o deputado Marcos Montes, se recebeu, não vai influenciar no seu trabalho. Então, acho que nós temos que parar com esse tipo de colocações, porque as pessoas recebem de for assim, olha lá o que o deputado recebeu bem. Então, nesse setor do agronegócio, porque tu ganhou da Friboi. O outro, porque... Então, ninguém vai poder trabalhar nessa casa, porque houver, a não ser que nós mudemos a legislação eleitoral, e aí a oportunidade, para mudar a forma de financiamento de campanha. Presidente, apenas... o Molon foi citado, eu gostaria de... rapidamente, apenas para dizer que eu não recebi nenhum centavo da NET. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu me sinto na obrigação de... Porque foi o seguinte, o jornalista, fazendo um comparativo, disse o seguinte, olha, é a mesma coisa. Porque eu disse que não via nenhum problema em ser relator de uma matéria quando tivesse como doação a uma entidade interessada, entre aspas. E citei, né, aqui nós sabemos da competência do deputado Molon, e o jornalista falou assim, olha, é a mesma coisa. O deputado Molon foi o do Marco Civil, fez um belíssimo trabalho e recebeu doação da NET. Aí eu falei assim, qual é a diferença então? Nenhuma, né, Molon? Mas aqui o Molon está dizendo que não recebeu, então mais uma do jornalista. Mentiroso. E isso não tem também... Vou passar o Marco, está na fé, deputado? Por favor, deputado Marco. Presidente Marcos Montes, nosso relator Laudívio Carvalho, e os demais membros da comissão, eu queria apenas registrar o seguinte, nesse pequena troca de ideias aqui, nós todos estamos nos mostrando muito à vontade, justamente por uma coisa. Se esquece muitas vezes que nós vivemos num Estado democrático de direito.
E isso é realmente o que importa, que as leis sejam cumpridas. Sem dúvida, opiniões de jornalistas, que nós temos todo o respeito por elas, mas que são opiniões calcadas no que ele entende que seja moral ou amoral. Exatamente. E aqui nós defendemos justamente esse Estado democrático de direito. Eu tenho toda a confiança no presidente, no relator e nos demais membros dessa comissão de fazer o trabalho que o Brasil precisa que seja feito. Porque a minha experiência, como profissional da área de segurança, como delegado da Polícia Federal e como Procurador-Geral de Estado, me fez ver em muitos momentos a necessidade de se aprimorar essa legislação. E eu posso dar um exemplo para vocês, porque eu sou do estado do Amapá, lá em cima, e nós temos muitas pessoas na área rural. E eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, pessoas da área rural que precisam de uma... porque vivem no meio do mato, na selva amazônica, e serem presas em flagrante porque a lei não previu uma situação para que essas pessoas pudessem, eu diria, sobreviver. Então, eu quero deixar registrado isso. Eu não tive a oportunidade de ter o financiamento legal da minha campanha por uma dessas empresas e absolutamente constrangido em ser presidente, em ser relator, se tivesse recebido. Porque eu tenho certeza que as consciências de todos nós e de vossas excelências é que vão pautar esse trabalho da forma que ele precisa ser pautado. Era o registro que eu queria fazer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Um registro muito bem colocado. Do deputado Alice, Portugal. Senhor presidente, bom, primeiro, falar na minha contingência de talvez uma das menores contas de campanha do Congresso Nacional. Ui, a cadeira aqui está danada, hein? Pois é. E dizer que nós precisamos começar a trabalhar. É exatamente o trabalho que vai nos integrar, que vai quebrar, inclusive, preconceitos ou vai afirmar conceitos. Nós conhecemos alguns têm um relacionamento mais antigo aqui entre si. Então, eu, por exemplo, em defesa da Polícia Rodoviária Federal. O que me levou a essa relação com esta polícia específica? O combate à exploração sexual de meninos e meninas nas estradas. Aquilo me relacionou diretamente com a PRF, acabei criando um vínculo que hoje tem uma relação muito direta. Sou uma mulher de esquerda, dos movimentos sociais, tenho opinião sobre a questão da segurança, não tenho uma solução, mas tenho opinião. Então, essa seja uma das comissões que tem uma tarefa das mais complexas na Câmara dos Deputados. Então nós temos que buscar ter o máximo de harmonia, de respeito entre as pessoas e talvez uma forma muito singela de responder a essas provocações de segmentos da imprensa seria tirar uma moção em apoio ao financiamento público integral de campanha. Obrigada. Deputada, vamos trabalhar, como diz a deputada. Nós temos que escolher agora o terceiro vice-presidente, ficou em aberto. Democraticamente, nós temos duas candidaturas colocadas. Presidente. Pois não. Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Pois não. Darmos para o deputado Adair e o deputado subtenente uma semana para dialogar e tentar verificar. Coloco em votação a apreciação do deputado Molon. Deputado subtenente Gonzalez. Deputado Adair. Eu acredito que, pelo regimento da Casa, pela quantidade de apoios recebidos, não teria nenhum problema colocar em votação. Mas eu quero aqui parabenizar a retidão de Vossa Excelência. A partir do primeiro momento que eu conversei e mostrei interesse em vaga, eu, em consideração à vontade e em respeito à vontade de todos, principalmente a de Vossa Excelência, quando diz que o PT e o PSOL, dentro de um acordo anterior, seria o indicante dessa vaga. Como não tinha havido até o presente momento a indicação, e o deputado Molon me pediu que a gente deixasse essa votação para a semana subsequente, para tempo para a gente conversar. Então, como a vaga estava destinada a um desses dois partidos,
eu me considero, digamos assim, que a gente pode sim adiar essa votação para a semana que vem, enquanto há tempo hábil para uma discussão. Pois não. Deputado Molon, semana que vem nós temos uma audiência pública já. É claro que a votação, eu preciso ver regimentalmente se nós na audiência pública, e mesmo assim ela poderia sair do foco da audiência pública. Mas se vocês, regimentalmente nós poderíamos colocá-lo, se vocês concordarem, então, antes da audiência pública a gente fazer essa semana que vem, a gente faria. Então tá bom. Então nós faremos essa votação antes da audiência pública da próxima quinta-feira. Votação não, a escolha, pode ser que nem haja votação, a escolha. Não havendo mais nada a tratar, eu convoco o senhor deputado para dia 6 ou 7, nós faremos, e o horário também a ser resolvido em plenário, a ser posteriormente comunicado. Está encerrada a reunião. Nós vamos encontrar.